Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estava avaliando, pensando sobre aquela palavra que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, dizendo assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades, dominadores, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é compassivo, misericordioso. Porque para que nós possamos enfrentar os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, nós temos que estar munidos de uma autoridade acima de todas as forças do inferno. Não era possível, não seria possível nós combatermos os principados, que são os governos espirituais do inferno. Principados, potestades, que são as autoridades também do inferno, aquelas autoridades das trevas. E eu não estou me referindo ao ser humano, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o ser humano, quer dizer, não é contra o governador, o presidente, o prefeito, nada disso. A nossa guerra, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Mas como que você vai enfrentar o inferno? Como que você vai enfrentar esse mundo mergulhado nas trevas, que você sabe muito bem? Esse mundo é um inferno, um pedacinho do inferno. Não é um inferno, mas é um pedacinho do inferno. Você sabe disso, você sabe o que eu estou falando. Tanto é que muita gente se mata tentando fugir dele. Por quê? Porque não suporta a pressão, a opressão do inferno. Ora, minha amiga, meu amigo, mas Deus, na sua infinita compaixão, Ele nos deu uma armadura, a armadura dele. Por isso, o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Qual é toda a armadura de Deus? Senão o próprio Espírito de Deus, senão o próprio Deus. Deus é toda a armadura dele. Então, quando você abraça a fé no Senhor Jesus, não nas religiões e igrejas, mas no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, e recebe o selo, recebe a unção do Espírito Santo, recebe o poder do alto, que é o Espírito Santo, então você está habilitado para enfrentar todo o inferno junto. Deus nos deu a armadura dele para que nós pudéssemos enfrentar esse mundo infernal. Essa é a razão principal da vinda do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, na sua oração ao Pai, ele disse: Pai, guarda-os na tua verdade. Enquanto eu estava com ele, eu os guardava, eu os guardei. Quer dizer, quando Jesus foi para o Pai, subiu ao céu, sentou-se à direita do Todo-Poderoso, ele enviou quem? O Espírito Santo, para substituí-lo e fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo não faz morada no mundo, ele faz morada nas pessoas que são dele, que aceitam, que entregam, que sacrificam suas vidas pelo Filho dele, que é Jesus. Então, minha amiga,
e meu amigo ouvinte, o recebimento do Espírito Santo é uma necessidade, é uma imperiosa necessidade, é uma obrigação para que nós possamos vencer todo o mal. Se você não tem o Espírito Santo, é por isso que o apóstolo Paulo falou também, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não é dele, não é dele. Então, você me ouve neste momento, aí você diz assim, se você avalia bem a sua vida, avalia bem a sua vida cristã, você não era cristão, mas você se converteu, ou você se entregou, ou você aceitou Jesus, coisa assim. Aí o que aconteceu? Nada. Você crê em Jesus, mas você continua com a vida toda torta. Sua vida tem sido um desastre, uma bagunça. E isso faz você até desanimar. E essa é a razão porque muitos crentes andam por aí caídos, desanimados, perdidos, desorientados. Por quê? Porque não receberam o Espírito Santo. Só isso. Quer dizer, só. Tudo isso, né? Porque quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, imediatamente ela tem que receber o Espírito Santo para que então ela possa continuar na fé, para que ela possa seguir Jesus, para que ela possa ser discípulo dele, para que ela possa estar junto com ele, para que ela possa estar munida da autoridade dele, né? Com a armadura dele. Porque sem o Espírito Santo, eu disse ontem e repito hoje, é impossível você seguir ou mesmo servir ao Senhor Jesus. Você não pode segui-lo, quanto mais servi-lo, não é verdade? Então, essa é a razão, amiga e amigo, porque a sua vida está um desastre. Essa é a razão. E se você quiser reparar esse dano, esse erro, essa falha, essa falta, então é que nós promovemos o jejum de Daniel, que são 21 dias de completo jejum espiritual, jejum de informações, de entretenimento, jejum de shopping, de tudo. Você vai ficar 21 dias com a sua mente limpa, absolutamente lavada pela falta, pela ausência de informações desse mundo. Agora, é claro, ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado. É apenas, fica uma obrigação, digamos assim, pessoal para aqueles que creem, né? Quem crê faz o jejum de Daniel. Quem não crê não faz. Cada um tem o seu direito de escolher. Você tem o direito de obedecer e tem o direito de desobedecer. Você tem o direito de querer fazer o jejum de Daniel para receber o Espírito de Deus, para receber toda a armadura de Deus, que é o Espírito Santo. Ou você tem o direito de dizer, não quero, não vou fazer o jejum, não vou fazer sacrifício, eu vou esperar em Deus. Tá bom, isso é com você. A nossa fé, minha amiga, meu amigo, é assim. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a realidade. Eu não estou tentando convencê-la ou convencê-lo a seguir esse jejum de Daniel. E eu não estou tentando convencer ninguém. Eu estou apenas tocando a trombeta, anunciando que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, que desceu sobre Maria, que desceu sobre os discípulos, os apóstolos, o mesmo Espírito está disponível para descer sobre todos os que o buscam, os que manifestam verdadeira crença, fé. Agora, aqueles que não manifestam, paciência. Jesus disse para os seus discípulos, antes de ascender aos céus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê nele, quem crê no Evangelho, será salvo. Quem não crê,
já está condenado. Portanto, minha amiga e amigo ouvinte, a armadura de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a armadura de Deus. E como testemunho, e testemunha viva, ocular, isso também você pode ver isso. Por exemplo, você conhece alguém neste mundo hoje? Você conhece alguém que esteja vivo? Ou que você conheceu no passado que morreu, que tenha sido tão perseguido, tão difamado, tão mal falado, tão criticado, tão injustiçado quanto eu, Bispo Macedo? Não, você não conhece. Até hoje você conhece muitas pessoas que me detestam, me odeiam sem me conhecer. Sem me conhecer. Por quê? Porque foram como piolhos, né? Foram na cabeça dos outros, na cabeça da mídia. E aí absorveram as informações mentirosas da mídia e ficaram com ódio de mim sem me conhecer. Mas não tem nada não. Você que por acaso está me ouvindo e nem gosta de mim, eu não recrimino não. E, pelo contrário, até oro. Espero que Deus venha revelar a você o que ele revelou a mim. Mas o fato é que não há ser humano neste mundo que tenha sido mais difamado, mais perseguido, e não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Pelo mundo afora. É lá em Portugal, lá na Espanha, na França, na Inglaterra. Eu fui perseguido nos países da língua hispana, nos Estados Unidos, enfim. Eu fui perseguido, eu fui injuriado, eu fui difamado. Até hoje eles fazem isso. Só que, durante esses últimos 25 anos, quando fomos perseguidos, caluniados, etc., nós resistimos, estamos aqui, inteiros. Quem me guardou? Quem me protegeu? Quem me fez forte o suficiente, ou quem me deu força suficiente para resistir, para manter na fé? É o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. É a armadura de Deus que o Espírito do Altíssimo me deu. Ele me deu a sua armadura, a sua presença. O próprio Jesus fez isso. Quer dizer, eu resisti, e agora eu entendo até porque tanta perseguição. Eu duvido que alguém que tenha sido perseguido apenas 10% do que eu fui nos últimos tempos, esses últimos anos, que teria resistido. Que teria resistido. Por muito menos, muita gente foi para o buraco. Mas eu estou aí, como testemunha do poder de Deus, como testemunha viva do Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Então, veja só, por que eu resisti? Eu resisti não porque eu sou forte o suficiente para resistir, que eu tenho capacidade para resistir, nada disso. Eu resisti, minha amiga, meu amigo, porque o Espírito que está e estará em mim para sempre é o Espírito do Senhor Jesus. Portanto, Deus me deu a sua armadura, toda a sua armadura, para que eu pudesse resistir no dia mau ou nos dias maus. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, é Deus que nos prepara com a armadura dele. Não é o conhecimento bíblico, não é a sabedoria, ou a inteligência, não. O que nos faz resistentes a esse mundo mau, que nos faz manter-nos na fé, é o Espírito de Deus. Então, muitas pessoas
Você vê, por exemplo, olha só, quantos de vocês estão me ouvindo agora, nesse momento, e que saíram da igreja, né, largaram a fé, porque alguém, um irmão, uma irmã, falou mal de você. Aí você se entristeceu, o que você fez? Você saiu da igreja. Eu pergunto, quem perdeu? A igreja ou você? Quem perdeu? O diabo ou Deus? Foi o próprio Deus quem perdeu. Porque você deixou a fé por uma ninharia, por uma fofoquinha, por uma palavrinha mal dita. E eu não fui perseguido por uma palavrinha, não. A mídia toda, a imprensa toda, no mundo inteiro, jogou pedra, jogou tudo que não podia, toda a sua sujeira em cima da minha pessoa. E eu estou aqui. Eu deixei a fé? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quanto maiores são as perseguições, a fé mais aumenta, se estrutura muito mais. Porque a fé é assim. A fé, quando é verdadeira, quando ela é consciente, quando ela é inteligente, quando ela está apoiada na palavra de Deus e exercida através da obediência à palavra de Deus, então não tem nada que possa nos causar dano. Jesus disse isso. Jesus deu autoridade para os seus discípulos para curarem os enfermos, libertar os oprimidos, mandar o demônio embora, etc, etc, etc. Depois eles vieram falando, Senhor, os demônios nos submetem. Jesus disse, olha, alegrai-vos não porque os demônios se submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. E eu via Satanás caindo. Quer dizer, Satanás sendo envergonhado, sendo humilhado por conta daqueles homens que estavam exercitando a fé no Senhor Jesus. E os demônios, os espíritos imundos, os principados, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal estavam caindo. E sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a razão do porquê nós temos dois tipos de pessoas. Os que creem e são vencedores e daqueles que dizem crer, mas são perdedores, fracassados, dentro da igreja. Claro, fora da igreja, no universo, nós temos aqueles que creem de verdade e aqueles que não creem de verdade. Então, quem crê de verdade, vê o diabo caindo por terra. Mas quem não crê de verdade, muito pelo contrário, cai junto com o diabo, que é o caso de muitas pessoas, crentes, que estão fora da igreja, porque elas ouviram alguém falar mal, ou porque o pastor olhou assim de menesgueio, de lado para ela, não falou direito com ela, não cumprimentou ela, então ela, eu não vou ficar mais nessa igreja não, aí sai dessa igreja, dessa denominação, e aí fica perambulando pelo mundo, fica perambulando pelas trevas desse mundo. E a fé, claro, ela deixa de ir na igreja, ela deixa de ser alimentada com a palavra de Deus. Consequentemente, ela vai enfraquecendo. Ela vai esfriando. É como a brasa. A brasa, enquanto ela está lá no fogo, o que acontece? Ela fica vermelha. Não é? Fica vermelha, queimando, que não é brincadeira. Agora, você pega aquela brasa, retira da fogueira, o que vai acontecer? Ela vai se apagar. Ela vai se apagando, não apaga de uma vez, não, de uma hora para outra, não. Ela vai se apagando, esfriando, e acaba um carvão. E o carvão é o que mais temos nesse mundo. O que mais tem nesse mundo é crente carvão. Aquele crente que está frio, entende? Está jogado às traças. Enquanto não aquecê-lo, enquanto colocar no fogo,
ele vai continuar frio e sem uso, sem utilidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo e que está frio na fé, tem uma excelente, magnífica oportunidade de mudar essa situação. Porque a partir deste domingo, a partir da meia-noite de sábado para domingo, quer dizer, sábado à meia-noite, você começa o jejum de Daniel, jejum de informações. Você vai se excluir, né, das informações do noticiário em geral, revistas, de internet, de qualquer tipo de entretenimento, esporte, futebol. Você vai esquecer do seu time. Ah, bispo, aí não dá. Bom, tá bom, não dá, então fique de fora. Você vai esquecer do seu time, você vai esquecer da torcida que você fazia parte. Você vai ficar fora de tudo o que diz respeito a esse mundo. Você só vai ingerir a palavra de Deus, seja através do meu blog, seja da Rede Aleluia, com músicas especiais, hinos, tudo que remete para o pensamento voltar-se para Deus. Quer dizer, se você entrar no nosso site, se você entrar na página da Igreja Universal do Reino de Deus, mesmo na TV Universal, no canal 21 e outros canais de televisão que estão voltados para a mensagem da palavra de Deus, então o seu pensamento vai estar purificado com a palavra de Deus. É como Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra. Quer dizer, a palavra de Deus limpa a nossa mente, lava a nossa mente, de forma que nós ficamos preparados para receber o Espírito Santo. Então, 21 dias, você, eu, todos nós, nesse Espírito, nós estaremos unidos, nós estaremos de mãos dadas, num só Espírito, num só coração, unindo a nossa fé e unidos em Espírito. Imagina o que o Espírito Santo vai fazer durante esses dias. E você não vai ficar esperando 21 dias para receber o Espírito Santo, não. Você pode receber o Espírito Santo logo no primeiro dia. Só depende de você, depende da sua disposição de entrega, da sua dedicação. Aí você vai ver a diferença na sua vida. Muitas pessoas falaram para mim, bispo, você sabe que eu nunca tinha reparado, mas depois que eu fiz o jejum de Daniel, a primeira vez, eu percebi uma coisa. Eu percebi que a minha vida, o meu ser, estava mais em paz. Eu fiquei mais em paz comigo mesmo. Comigo mesmo. E, obviamente, com Deus. E eu comecei a notar o seguinte, que muitas coisas que eu fazia, como era a leitura de livros seculares, livros mundanos, entretenimento na internet, eu deixei de fazer e mantive, né, o meu espírito em paz. Em paz. É verdade, o Espírito Santo vai mostrando para nós, enquanto a gente está com os ouvidos atentos, ele vai mostrando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Ele vai abrindo os caminhos para nós, dia após dia. Ele abre a visão espiritual. E, obviamente, quando a pessoa se enche do Espírito, então a sua carne está subjugada e ela automaticamente se torna forte, invencível e inabalável. Por quê? Porque ela está em espírito, ela está no espírito, ela está mergulhada
nas coisas de Deus. É a partir desse domingo, a partir da 0h, o jejum de Daniel. 21 dias. No final do jejum, nós teremos 7 bispos de cada continente, lá em cima no Monte Hermon, o monte onde Jesus foi transfigurado. Ali, ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E aí, ele foi revelado para os discípulos, Pedro, Tiago e João, que Jesus era o Filho de Deus. E ele, e somente ele, deveria ser ouvido por eles, pelos seus discípulos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, o jejum de Daniel começa neste domingo e todos que quiserem podem receber o Espírito Santo. Basta entregar-se, basta dedicar-se, basta ir com toda a fé, mergulhar com toda a fé nas águas do Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. É realmente, minha amiga, muito bacana, muito oportuna essa canção do Espírito, porque ela faz lembrar, remete a nossa mente para aquilo que Deus falou para o profeta Ezequiel fazer. Que, aliás, nós vamos falar amanhã sobre esse assunto. Essa profecia que trouxe aquele vale de ossos secos, um grande exército. Um grande exército. Fez dos ossos secos um grande exército. Mas não só de corpos, mas cheios do Espírito. Estaremos falando mais a respeito disso amanhã. Agora, se você deseja realmente receber o Espírito Santo, deseja que ele venha visitá-lo, que ele venha fazer morada dentro de você, mesmo você sendo um osso seco, ele está pronto para chegar até você e mudar essa situação que aí está. Mas você tem que querer. Você tem que concordar. Você tem que concordar. Uma aliança tem que ser entre duas pessoas, pelo menos. Não pode ser apenas uma. Tem que ser duas pessoas. Então, esse casamento, esse matrimônio, essa aliança, essa parceria, precisa da sua aprovação para que ele, o Espírito de Deus, possa fazer morada dentro de você. Ele está pronto, mas você também tem que estar pronta para recebê-lo, tá bom? Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. La
Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria tra i rami. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu fondo, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, in c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Lassati mi scegno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.